Boa noite, companheiros, companheiras, convidados. Sejam todos bem-vindos a esta reunião conjunta do Rotary Clube de Piauí, Vale dos Rios, Rotary Clube de Feira de Santana, Novo Horizonte e Rotary Clube de Jequié, Vale das Montanhas. Eu sou Luiz Augusto, associado representativo do Rotary Clube de Piauí, Vale dos Rios, e aí servindo como diretor de protocolo desta reunião. Solicitamos a todos os companheiros e convidados que mantenham os microfones desligados, se possível, ligue as câmeras, né? E informamos também que essa reunião está sendo gravada e posteriormente será publicada no canal do YouTube do clube e do distrito. Para iniciarmos esta reunião, vamos fazer a composição virtual da mesa diretiva. Para tanto, convidamos a companheira Maiane Matos, presidente do Rotary Clube de Piauí, Vale do Rios, que vai presidir esta reunião. Convidamos também o nosso palestrante de hoje, o Daniel Santos Vieira. Convidamos também a presidente do Rotary Clube de Feira de Santana, Novo Horizonte, Ana Carina Bittencourt. Também a companheira presidente do Rotary Clube de Jequié, Vale das Montanhas, Nara Ruber Pellegrini. E, completando a mesa, convidamos o governador José Boa Sorte, representando aí o Colégio de Governadores do Distrito 4.391. É, Neste momento, a mesa formada, passamos a palavra à companheira Maiane Matos para fazer a abertura oficial da reunião. Obrigada, companheiro. Boa noite, companheiros. É uma satisfação imensa estar na presença de todos vocês e trazendo um assunto tão importante, né? Algo que, ao meu ver, foi pouco discutido durante o mês e, né, nós tivemos essa brilhante ideia de trazermos, né, a temática e, para tanto, convidamos o enfermeiro, né, Daniel Vieira, que é um ex-associado do Rotaract Clube de Piauí, inclusive um associado bastante atuante, foi presidente várias vezes do nosso clube de Rotaract. Hoje ele trabalha nos municípios, né, e a gente tem essa honra de estar com ele. E eu gostaria de agradecer a presença de todos, né, o empenho para que essa reunião acontecesse. De antemão, convido os companheiros a saudarmos o pavilhão nacional. Convido a todos a ouvirmos a oração rotária. Senhor, iluminai-nos através do Rotary, unidos pelo ideal comum de servir e do companheirismo, no enobrecimento de vidas, na promoção do bem-estar social, no incentivo à melhoria da sociedade, para que assim possamos tornar mais útil a vida de nossos semelhantes e que em nossa caminhada pela vida tenhamos sempre um rumo de paz para seguir, uma verdade para ensinar, um ideal para transmitir. Assim seja. Mais uma vez, aí agradecemos a participação de todos, né, para refletirmos sobre esse assunto tão importante. É, Principalmente agradecemos aí as presidentes do Rotary Clube de Feira de Santana, Novo Horizonte e de Jequié, Vale das Montanhas, que transferiu sua reunião para juntar-se com o Rotary Clube de Piauí, Vale do Rio nesta reunião conjunta. E para a gente poder usufruir melhor do tempo nessa reflexão,
o conselho diretor dos clubes decidiram por suprimir o período aí da secretaria e da tesouraria. E convidamos neste momento a companheira Ana Karina, presidente do Rotary Clube de Feira de Santana, Novo Horizonte, para fazer a apresentação do nosso palestrante. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui presente essa noite. Gostaria de agradecer à presidente do Vale dos Rios e o governador Luiz pelo convite. É sempre bom fazermos essas reuniões conjuntas. E agora falar um pouco a respeito do nosso convidado, o nosso palestrante, Daniel Santos Vieira. É um jovem nascido em Piauí, formado em enfermagem pela Faculdade de Tecnologia e Ciência, é enfermeiro há 16 anos, especialista em enfermagem em saúde da mulher. É enfermeiro assistencialista na Secretaria Municipal de Saúde de Itajibá e implantador do Sistema de Gestão em Saúde na Fundação Estatal de Saúde da Família e é tutor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Daniel já integrou a família Rotária como associado do Rotaract Clube de Piauí e hoje vai nos falar sobre o combate e prevenção do câncer de colo de útero. Com a palavra, o nosso palestrante, Daniel Vieira. Boa noite a todos. Eu cumprimento a presidente do Rotary Clube Piauí Vale dos Rios, minha amiga de longa data, Maiane Matos, e estendo meus cumprimentos aos demais companheiros. Sinto-me muito honrado pelo convite. Já faz algum tempo que eu não faço parte de uma reunião rotária. Fiz parte da família rotária por alguns anos, no Rotaract Clube de Piauí, ocupei cargo de presidente, representante distrital de área, e sinto muita saudade desse tempo. Foi algo que acrescentou muito para mim, cultivei relações excelentes, e ouvindo essa preliminar, essa conversa introdutória antes da reunião, me fez lembrar de vários momentos de reuniões, de encontros, de companheirismo, e isso tudo é muito bom. Então, fico muito feliz e, de antemão, já me coloco à disposição para outros momentos. Mas, enfim, nós vamos tratar um pouco sobre essa temática que é muito importante, que é a prevenção e o tratamento do câncer de colo uterino. E não há um momento mais impactante do que esse para a gente discutir esse assunto, já que estamos no mês de março, onde nós celebramos o Março Lilás, que é justamente a campanha de prevenção a essa doença. Eu gostaria de saber se há possibilidade de compartilhar a minha apresentação. Se você tiver aí, pode compartilhar, Daniel. Ah, Você está com ok, o eu auxílio. mesmo compartilho então. Só um instante. Já está na hora de votar. Agora você vai votar não como rotaractiano, mas pode votar como rotariano, né? É uma possibilidade, Luiz. Pois é. O Rotary precisa de você. Só um instante. Ok, então vamos lá. Março Lilás é o mês que nós tratamos da prevenção e do tratamento do câncer de colo uterino, câncer de colo do útero, câncer cervical, tem vários nomes. E eu gostaria de falar um pouco sobre especificamente essa campanha. A campanha Março Lilás é um movimento que acontece todos os anos, é um movimento dedicado à conscientização sobre o câncer de colo do útero. E o câncer do colo do útero, ele é o terceiro tipo de tumor mais incidente entre as mulheres e é uma das principais causas de morte, de mulheres no Brasil e no mundo. Dados do Ministério da Saúde estimam que serão diagnosticados por ano até 17 mil novos casos dessa doença, e essa doença vai levar, cerca de 6 mil mulheres a óbito todos os anos. Então, essa iniciativa, ela tem um propósito muito importante,
que é conscientizar e chamar a atenção da população para fatores de risco, métodos de prevenção e principalmente a importância do diagnóstico precoce dessa doença. Então, como o próprio nome já diz, essa campanha é realizada durante todo o mês de março, e isso tem um significado, porque no mês de março nós comemoramos no dia 8 o Dia Internacional da Mulher, e também no mês de março, no dia 26 é celebrado o Dia Mundial da Prevenção do Câncer do Colo do Útero. E até a cor da campanha, ela tem um significado, porque a cor lilás, ela simboliza uma luta histórica das mulheres por igualdade e respeito, já que foi a cor que foi adotada pelo movimento pelo voto feminino há mais de 100 anos atrás. Então, já falamos sobre a campanha, eu gostaria de falar muito brevemente sobre o útero e sua estrutura. Bom, o útero é um órgão muscular oco, localizado numa região que a gente chama de pelve, no baixo abdômen. É um órgão especificamente feminino, que ele desempenha uma atividade essencialmente reprodutiva. O útero ele não tem outras atribuições fora do ciclo reprodutivo, e a gente sabe que muitas mulheres até vivem sem útero por causa de um mioma ou algum outro problema de saúde. Pode-se fazer a retirada cirúrgica do útero. Então, o útero não é um órgão vital. Ele faz parte do sistema reprodutor feminino e ele tem função reprodutiva. Ele tem uma camada externa chamada de endométrio, uma camada espessa intermediária chamada de miométrio, e por fora ele tem uma camada chamada de perimétrio que fornece suporte estrutural. Então, basicamente, essa camada mais grossa, que a gente chama de miométrio, ela tem uma função muito importante, principalmente durante a gravidez e o parto, porque ela nutre e abriga o embrião, o feto, e as contrações posteriores do útero auxiliam e promovem o trabalho de parto. Mas como eu falei para vocês, o útero, ele é essencialmente um órgão que participa de atividades reprodutivas na mulher. E aqui nós estamos vendo uma região específica do útero, chamada de colo do útero. O útero tem diversas regiões, a gente não vai precisar se aprofundar nisso, mas o nosso foco é entender que essa área, ela é chamada de colo do útero, e ela é uma área muito sensível do útero, porque ela fica muito exposta. É a área que tem comunicação com a vagina. E por isso ela tem uma facilidade muito grande de sofrer agressões, principalmente contrair doenças infecto-contagiosas. Então, é uma área que está exposta a vírus, a fungos, a bactérias. Então, de todo a estrutura do útero, o colo do útero é a parte mais sensível. Então, por isso que as principais doenças malignas do útero estão localizadas nessa região, colo do útero, que é a área mais exposta do útero. Mas estamos falando de câncer do colo do útero. Nós já vimos o que é o útero, já vimos que ele tem uma região que fica mais exposta, que é o colo do útero. Mas o que é câncer? O câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum uma coisa, que é o crescimento desordenado ou maligno de células que invadem os tecidos e órgãos, podendo espalhar-se, causando metástases para outras regiões do corpo. Então vamos entender melhor esse conceito. O câncer, ele tem a característica de células mutantes, células que são diferentes das células comuns do nosso corpo, e essas células elas começam a se multiplicar de forma incontrolável. O corpo não consegue controlar o crescimento dessas células. E com isso, elas geram um tecido muito grande, que a gente chama de tumor, e esse tecido ele começa a sequestrar, a roubar nutrientes que iriam para outros órgãos do corpo. E além disso, ele ainda tem essas células ainda têm a capacidade de se espalhar para órgãos que estão próximos ou até mesmo à distância daquele órgão inicial. Então eu falei para vocês que o útero, ele é um órgão que ele não é vital. A mulher precisa do útero para
a fins de reprodução. Mas tem mulheres que vivem sem o útero. E por que o câncer do colo do útero mata? Porque o câncer, ele não fica restrito apenas ao útero. O câncer, quando ele chega a um certo ponto do seu desenvolvimento, ele pode migrar para diversos órgãos, como bexiga, tórax, tireoide, pulmões, fígado, ossos e até mesmo cérebro. Então, células que estavam inicialmente no colo do útero podem migrar e parar na cabeça. E o cérebro é um órgão vital. Sem útero, a mulher até sobrevive, mas não dá para viver sem os pulmões, sem o cérebro, tá certo? Então, o câncer ele tem essa característica. Então, por isso, a importância de se fazer o diagnóstico o mais precoce possível. Porque quanto mais precoce o diagnóstico, menores as chances desse tumor se espalhar para órgãos vitais. O tratamento vai ser essencialmente local, naquele local de origem do tumor. Ok? Então, falando especificamente do câncer de colo uterino, o câncer do colo uterino, câncer cervical, câncer de colo do útero, é uma doença que se desenvolve lentamente. Então, nós podemos ver experiências de pessoas que descobriram um tumor maligno e que se desenvolveu muito rapidamente. Geralmente não é o caso do câncer do colo do útero. O câncer do colo do útero, ele é uma doença que essencialmente se desenvolve muito lentamente, demorando muitos anos até se desenvolver. As células no colo do útero, elas passam por alterações inflamatórias que podem evoluir para lesões pré-cancerígenas ou lesões precursoras, que, se não tratadas, podem originar o câncer. Então, o que é que a gente está vendo aqui? O útero, o colo do útero, ele é agredido por um determinado agente que vai causar alterações inflamatórias que lentamente vão evoluir para lesões pré-cancerígenas. Então, existe todo um processo de vários anos até aquela lesão inicial se tornar uma doença maligna, um câncer. Eu trago aqui algumas estatísticas do câncer de colo uterino. Como eu falei inicialmente para vocês, nós temos uma estimativa de, no Brasil, cerca de 16.710 novos casos por ano, sendo que desses 16 mil, cerca de mais de 6 mil, quase 7 mil, mortes por ano. Então, é uma porcentagem muito importante, porque muitas pessoas, a maioria das mulheres que descobrem o câncer de colo uterino, já descobrem nos seus estágios mais avançados. Então, o tratamento é mais difícil e isso gera essa estatística terrível. É o terceiro tipo de câncer mais frequente em incidência em mulheres e é o quarto tipo de câncer é o tipo de câncer com a quarta maior taxa de mortalidade. E vamos falar um pouco sobre fatores de risco. Existem tumores, existem tipos de câncer que não têm uma causa específica. Simplesmente eles surgem por uma mutação celular e eles se desenvolvem no corpo, mas esse não é o caso do câncer do colo do útero. O câncer do colo do útero, ele tem uma causa, ele tem um fator específico, e com isso nós podemos agir em cima desse fator específico para evitá-lo, tá certo? Então, a infecção pelo vírus HPV tem papel importante ou fundamental no desenvolvimento anormal das células do colo do útero e na sua possível transformação em células cancerosas. E a gente pode dizer que quase todos os casos de câncer do colo do útero estão relacionados a esse vírus, ao HPV. E o problema é que o HPV é um dos vírus mais comuns do mundo. Muitas pessoas têm HPV e não sabem, que nem todas elas manifestam sintomas do HPV. Um dos sintomas do HPV é o câncer do colo do útero. Mas o HPV também causa várias outras moléstias. Ele pode causar verrugas genitais, verrugas na pele, câncer de pênis, de boca, de garganta, câncer de reto e várias outras situações. Mas a doença mais associada ao HPV é sim o câncer do colo do útero. No Brasil, 54,6% das meninas entre 16 e 25 anos
já estão infectadas com HPV. E os estudos comprovam que em algum momento da vida, 80% das mulheres vão adquirir o HPV. Eu estou falando muito de mulheres porque é o nosso tema, mas homens e mulheres podem ter HPV e suas complicações, tá certo? Como eu falei, o HPV pode causar câncer de pênis, por exemplo. 38,4% dos casos apresentam um dos tipos mais perigosos de HPV, capaz de causar câncer. Então, 38,4% dos casos é causado por um tipo de HPV. Eu vou falar um pouco mais sobre esse tipo daqui a pouco. E 5% dos contaminados costumam sofrer efeitos diretos da ação do vírus. Ou seja, muita gente tem HPV. 80% das pessoas do mundo vão ter contato com HPV, mas apenas 5% vão demonstrar algum tipo de efeito, algum sintoma do HPV. Então, muitas pessoas convivem com HPV, não sabem que tem HPV porque não tem nenhum sintoma, e transmitem o HPV para muitas pessoas, tá certo? Então, por isso a importância da prevenção, porque a gente não sabe quem tem HPV. O HPV não está no rosto, não está na pele, não está na aparência. As pessoas que têm HPV são assintomáticas e estão transmitindo para várias outras, certo? Então, relacionado ao HPV, ou direto ou indiretamente, nós temos alguns outros fatores de risco. Por exemplo, atividade sexual com múltiplos parceiros. Então, o HPV, ele é essencialmente uma doença sexualmente transmissível. Então, falando nesse sentido, a atividade sexual é o principal fator de transmissão, do HPV. Então, pessoas que têm relações com múltiplos parceiros têm uma chance muito aumentada de adquirir HPV em uma dessas relações. A atividade sexual sem proteção também é um fator de risco, já que está diretamente relacionado com esse fator. O tabagismo não tem relação direta com HPV, mas o tabagismo contribui para todo tipo de câncer. Então, se a pessoa já tem outros fatores de risco e fuma, então ela tem um fator de risco aumentado para qualquer tipo de câncer. Mais condições de higiene íntima, isso ajuda na proliferação do HPV e propicia o surgimento dos sintomas. Ser portadora do vírus HIV, porque isso diminui a eficácia do sistema imunológico, enfraquece contra outras doenças. Infecção por clamídia e outras doenças sexualmente transmissíveis que enfraquecem as defesas do colo do útero, e também a obesidade são fatores de risco para o surgimento do câncer do colo do útero. Então, eu falei para vocês que o HPV é o que causa o câncer do colo do útero em mais de 95% dos casos, e que existe um tipo de HPV que é responsável sozinho por 34% dos casos de câncer do colo do útero. E aí a gente precisa falar sobre prevenção, porque a prevenção, a principal forma de prevenção contra o HPV é o uso de preservativo nas relações sexuais, mas de alguns anos para cá, nós temos uma arma muito potente contra o HPV, que é a vacina. A vacina contra o HPV, a vacina polivalente, quadrivalente contra o HPV. E é uma vacina que é distribuída gratuitamente pelo SUS para os seguintes grupos: meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. Essa vacina disponível gratuitamente, ela protege contra os subtipos 6, 11, 16 e 18 do HPV. Existem vários outros, mas esses aqui são os principais, principalmente 16 e 18. Eles são os que mais causam o câncer do colo do útero. Outros subtipos, eles causam algumas doenças, podem até causar o câncer do colo do útero, mas com muito menos frequência. Geralmente estão associados a verrugas, verrugas genitais ou verrugas na pele, tá? Então, eu sei que o Rotary é uma autoridade muito grande em relação a vacinas. Existe uma contribuição histórica do Rotary, principalmente na vacina contra a poliomielite. E rotarianos, independente de sexo, de faixa etária, independente de estarem suscetíveis a uma doença como essa, são também formadores de opinião. Então, são pessoas
que precisam levar essa informação adiante, porque muita gente ainda tem preconceito contra a vacina, do HPV. Tem mulheres que, depois de mais de 20 anos da vacina no mercado, tem mulheres que se recusam a levar suas filhas a se vacinarem contra o HPV, alegando que isso vai incentivar a atividade sexual precoce. Não tem nada a ver. É uma vacina. Não vai levar a menina a namorar mais cedo. E essa vacina, olha a faixa etária dela. Meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. Por quê? Porque o interessante é que se aplique essa vacina antes mesmo daquela criança, daquele adolescente iniciar a atividade sexual. Porque ela tem que se proteger do vírus antes de adquirir o vírus. Não faz sentido ela se vacinar depois que adquirir o vírus. Tá certo? Então é importante que a gente conscientize que é uma vacina que não protege apenas contra o câncer do colo do útero. Como eu falei para vocês, verrugas genitais, câncer de boca, de reto, câncer de garganta, câncer de língua, câncer de pênis, tá certo? Então é uma vacina muito importante que contribui para a defesa imunológica de diversas doenças. O diagnóstico do câncer do colo do útero, ele é focado em detectar lesões pré-cancerosas, principalmente, a gente também chama de lesões precursoras, ou lesões cancerosas. Mas lesões cancerosas não é o nosso objetivo. A gente não quer detectar o câncer. A gente quer detectar uma lesão que pode virar câncer no futuro. Porque tratar o câncer é muito difícil. Mas tratar uma lesão que pode virar câncer no futuro é muito mais fácil. É um tratamento muito mais simples, muito mais rápido, muito menos doloroso, muito mais efetivo. Então, nós focamos em diagnosticar principalmente lesões pré-cancerosas. Infelizmente, algumas vezes nós também diagnosticamos lesões cancerosas. Mas, enfim, o diagnóstico, tanto de uma situação quanto de outra, ele é feito através do exame de Papa Nicolau, que também tem vários nomes. Pode ser chamado de exame de Papa Nicolau, exame citopatológico, exame preventivo do colo do útero, tem vários nomes, tá certo? Além do exame de Papa Nicolau, que é o padrão ouro para diagnóstico, é o principal exame para diagnóstico, nós temos outros exames complementares. Por exemplo, a colposcopia, que é um exame que utiliza lentes de aumento, que aumentem até 40 vezes aquela área do colo do útero para diagnosticar exatamente onde estão situadas as lesões e como o médico irá tratá-las. E também pode ser feito a biópsia do tecido do colo do útero, quando há uma forte suspeita ou até mesmo uma confirmação diagnóstica para fazer o estadiamento daquela lesão. Porém, como eu falei para vocês, o desenvolvimento do câncer cervical ou do câncer do colo do útero, ele é um processo muito lento, devido à história natural da doença, devido às transformações intraepiteliais progressivas que podem evoluir para um processo invasor num período que varia de 10 a 20 anos. Ou seja, aquela doença, quando chega a um estágio de câncer, ela ficou ali no corpo se desenvolvendo por 10 a 20 anos. Então eu pergunto para vocês, nesse período de 10 a 20 anos, será que dava para a mulher ir lá no posto de saúde, fazer um preventivo e diagnosticar precocemente? Eu tenho certeza que sim. O preventivo, ele é um exame que é disponibilizado gratuitamente em qualquer unidade básica de saúde do país, tá certo? É um exame simples, acessível, não é um exame invasivo, não é um exame que vai trazer problemas para a mulher, tá certo? Mas, infelizmente, algumas pessoas, elas ainda são muito ignorantes em relação a esse assunto. Eu sei que quando a gente compara homens e mulheres, homens ainda são mais brutos, mais ignorantes em relação a essa temática de exames que envolvem partes do corpo que são muito delicadas, etc. Então, o homem, historicamente, que tem medo do urologista.
Mulher geralmente tem mais cuidado com sua própria saúde. Quando a gente vai numa unidade básica de saúde, a gente vê muito mais mulher do que homem. E quando a gente vê um homem lá, geralmente foi levado pela mulher. Ela que levou ele lá no posto, tá certo? Mas na nossa prática profissional, a gente se depara com mulheres já em idade avançada que nunca fizeram um preventivo e afirmam que nunca vão fazer um preventivo. E, infelizmente, só vão procurar o serviço quando vêm os problemas. E os problemas são graves, tá certo? Então, o que eu quero. Eu acho que esse é o ponto-chave dessa mensagem, dessa palestra, é que o câncer de colo do útero, ele tem um desenvolvimento extremamente lento. Ele pode chegar a 20 anos se desenvolvendo. E se em algum período, nesses 10 a 20 anos, a mulher procura o serviço de saúde e faz um preventivo, ela não vai descobrir o câncer. Ela vai descobrir uma lesão no seu estágio mais inicial e ela vai fazer seu tratamento rápido, simples e efetivo e vai se livrar de uma série de problemas no futuro. Tá certo? Então, essa é a mensagem que a gente precisa levar para as pessoas. O preventivo que a gente tem falado aqui nessa noite, ele é um exame muito simples, onde o profissional ele vai lá no colo do útero, vai utilizar uma série de equipamentos, um espéculo para ajudar na visualização, e ele vai coletar do colo do útero um pouquinho daquele tecido, mas não tem nenhum processo invasivo, não tem corte, tá certo? Simplesmente ele passa um espátula, uma escovinha no colo do útero, ele consegue retirar um pouquinho daquelas células que recobrem o colo do útero, e esse material ele vai para uma lâmina que vai ser analisado no laboratório. Então, é um exame extremamente rápido, que não demora nem 10 minutos, tá certo? É um exame simples, é um exame que não é invasivo e é um exame gratuito, que está acessível para toda a população. Eu gostaria de falar brevemente sobre os sinais e sintomas do câncer de colo do útero, só que eu preciso esclarecer uma coisa que é muito importante. Ninguém deve esperar os sintomas do câncer do colo do útero para procurar o serviço de saúde. O exame preventivo, ele já tem no seu nome o seu objetivo. Ele previne. Então, todo exame preventivo, o exame de próstata é um exame preventivo, a mamografia é um exame preventivo, e o exame citopatológico, o exame de Papa Nicolau, também é um exame preventivo. Todo exame preventivo, ele existe para ser feito antes dos sintomas surgirem, porque quando os sintomas surgem, a bomba já está instalada, tá certo? Então, o problema já está muito grande, é muito difícil resolver. Os sinais e sintomas do câncer do colo do útero, a gente divide em duas fases. Nas lesões precursoras, aquelas lesões simples que irão um dia, têm a chance de um dia se transformar em câncer, essas lesões elas não têm sintomas. Então a mulher procura o posto de saúde, o ginecologista da sua confiança, ela procura o profissional de saúde sem sintomas, porque ela já estabelece na sua rotina que ela precisa fazer aquele exame com uma determinada frequência, tá certo? Mas os sintomas, eles vêm quando a doença já está em estágios mais avançados ou quando já cometeu outras regiões. Então, a doença pode causar sangramento vaginal anormal. Mulheres que já estão na menopausa, por exemplo, voltam a ter sangramento, ou mulheres até mais jovens que ainda menstruam, têm sangramentos entre uma menstruação e outra, sangramento e dor após a relação sexual, menstruações mais longas do que o comum, dor abdominal constante, secreção vaginal anormal, acompanhado ou não de sangue, mas todos esses sintomas aqui, eles são muito inespecíficos e eles podem ser sintomas de outras doenças. Então, muitas mulheres estão com esses sintomas, estão com o problema, estão com câncer do colo do útero e estão pensando que estão com outras coisas. Tá certo? Pode ser um mioma, pode ser isso, pode ser aquilo. Ou seja, com sintomas ou sem sintomas, principalmente sem sintomas, isso já deve fazer parte da agenda da mulher. Ela tem que fazer esses exames com uma determinada frequência, estabelecer isso na sua rotina. E isso é fundamental. Os estágios das lesões pré-cancerosas são
basicamente três. A gente chama de NIC1, NIC2 e NIC3. NIC1 é uma lesão muito simples. Quando a gente detecta isso no preventivo, a gente não tem nenhuma intervenção para oferecer para a mulher, porque não precisa. A gente só vai acompanhar mais de perto. A gente vai orientar que essa mulher faça o preventivo anualmente ou até de 6 em 6 meses, porque 80% das lesões, quando estão nesse estágio, elas regridem automaticamente sem precisar de nenhum tratamento. Então, a gente só acompanha. Quando o NIC é 2 ou 3, essa classificação indica a colposcopia, que é aquele exame que a gente utiliza, o médico o ginecologista utiliza lente de aumento e identifica onde estão essas lesões e consegue detalhar melhor as características dessas lesões. Geralmente, essas lesões pré-cancerosas elas são tratadas no próprio consultório. A mulher não, nem precisa ir para um centro cirúrgico, ser submetida a anestesia, cirurgia para tratar isso aí, tá certo? Então, essas lesões, elas são tratadas no consultório com criocirurgia, que é um congelamento dessa lesão com temperaturas abaixo de zero, ou com altas temperaturas, que é um procedimento chamado de cauterização, o pessoal chama de queimagem, certo? Onde o médico vai com um instrumentozinho e dá um choquezinho elétrico na lesão e cauteriza, queima aquela lesão. Então, fazendo isso, geralmente acabou o problema. Essa lesão que existia, ela deixa de existir. Essa lesão que iria se tornar um câncer eventualmente, ela não vai ter mais a possibilidade de se tornar um câncer, tá certo? Então, o problema é resolvido ali no consultório, tá certo? Então, esses tratamentos costumam apresentar bons resultados, atingindo quase 100% de cura. Então, vamos analisar aqui. Quando a mulher descobre a lesão pré-cancerosa, a lesão precursora, lá no seu estágio inicial, o tratamento tem 100% de eficácia. É um tratamento que tem 100% de sucesso. É totalmente diferente de quando ela já descobre com câncer instalado. Quando eu falei para vocês lá que de cada 16 mil mulheres, 6 mil vão morrer. O tratamento para o câncer não é tão efetivo quanto o tratamento da lesão precursora. Então, por isso a importância, eu preciso repetir, por isso a importância da mulher fazer seus exames preventivos periodicamente. Porque é isso que vai garantir que, se eventualmente ela tiver a lesão precursora causada pelo HPV, ela vai ser diagnosticada nesse estágio onde o tratamento é 100% efetivo. Quando a gente não descobre na lesão precursora, quando a gente já descobre com o câncer instalado, o médico geralmente pede outros exames complementares, como cistoscopia para visualizar o interior da bexiga, tomografia de crânio, tomografia de tórax, raio-x de tórax, urografia, que é um exame que verifica os rins, bexiga, ureteres, vias urinárias, retossigmoidoscopia, que é um exame que visualiza o interior do reto, porque quando se faz o diagnóstico de câncer do colo do útero, geralmente ele não está isolado, ele já está instalado em outras partes do corpo, aquele processo que a gente viu lá no início, chamado de metástase, onde o câncer ele migra através da corrente sanguínea e vai parar em locais bem distantes do útero, como pulmões, cérebro, fígado, que são órgãos vitais. E quando o câncer já chega nessa magnitude, é muito difícil tratar. Então, por exemplo, um tumor que se originou no colo do útero e vai parar no fígado ou no cérebro, geralmente ele tem uma característica de tratamento paliativo, onde a gente já sabe que não vai conseguir curar essa pessoa. Então, o tratamento simplesmente vai ser para dar um conforto maior para ela, uma qualidade de vida melhor por algum tempo, porque essa doença já não tem mais cura, porque descobriu muito tarde e já estava em outros órgãos. Mas, enfim, através dos exames complementares, o médico vai decidir sobre alguns tipos de tratamento para o câncer de colo do útero que podem envolver cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Então, cada caso é um caso, cada caso vai exigir uma abordagem terapêutica diferente.
A gente torce para que funcione, para que seja efetivo, mas a gente, pensando racionalmente, a gente sabe que nem todos os diagnósticos de câncer de colo do útero vão ter um bom prognóstico, nem todos vão ser curados. Então, essa combinação, ela é essencialmente do médico oncologista e ele vai decidir qual é a melhor combinação de tratamentos para aquela mulher. Mas, como ninguém quer chegar a esse estágio, a gente orienta e educa a população para que procure o serviço de saúde enquanto a gente consegue diagnosticar as lesões eventualmente precursoras. A orientação do Ministério da Saúde do SUS é de que mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos e que já tiveram atividade sexual façam o preventivo a cada 3 anos, após 2 exames normais consecutivos realizados com intervalo de 1 ano. Ou seja, se a mulher fez exame, fez o preventivo no ano passado, e não teve nenhum sinal de malignidade, o exame estava normal, fez o exame agora, nesse início de ano, e também continua normal, essa mulher tem até 3 anos para fazer novamente. Porque, como eu falei, a doença ela evolui muito lentamente, de 10 a 20 anos, então ela pode dar esse intervalo de 3 anos. Só que a gente costuma orientar as mulheres para que façam anualmente, independente dessa liberdade de ter 3 anos. Porque na nossa prática profissional, a gente às vezes fala com a mulher: olha, o exame do ano passado tá bom, o desse ano também tá bom, você pode ficar 3 anos sem fazer. Aí a mulher passa 2, 3, 4, 5 anos e ela se pergunta: será que eu fiz o exame no ano retrasado? Quando foi que eu fiz esse exame? Nem lembra mais. Então, acaba passando 5, 6, 7, 10 anos sem fazer. Então, a gente já orienta para que coloque na rotina anual. Eu faço preventivo todo mês de março, que tem aquela campanha lá no post. Então, pronto, todo mês de março de todo ano, aquela mulher vai fazer o preventivo. E pronto. Então, ela já estabelece isso na sua rotina, ela não vai esquecer. Pode fazer todo ano? Pode fazer todo ano. É um exame que não é invasivo, é um exame que você não toma nenhum medicamento que possa trazer toxicidade, é um exame que é gratuito, pode fazer todo ano, não tem problema nenhum, tá certo? Inclusive, uma informação bem recente é que o preventivo, ele, em breve, acredito que ainda nesse ano de 2025, ele vai deixar de ser o padrão ouro de diagnóstico no SUS e ele vai ser substituído por um exame mais moderno, que é o DNA-HPV, que vai possibilitar uma taxa de diagnósticos muito mais precisas, com taxas de erros menores, e isso vai trazer mais segurança ainda para os nossos exames. Então, eu vou apenas agora trazer de volta alguns tópicos que eu considero importantes para a gente não esquecer, tá certo? Já estou finalizando a minha apresentação. Eu gostaria de falar que uma vacina pode prevenir o HPV e o câncer do colo do útero. Essa é a nossa principal arma contra o HPV. É a vacina quadrivalente que está disponível no SUS para todas as pessoas na faixa etária correta. A vacina, ela protege contra os principais vírus que causam câncer do colo do útero, os subtipos 6, 11, 16 e 18. Protege também contra verrugas genitais e outros tipos de câncer, como câncer de pênis, garganta, língua, boca, reto e outras doenças. Após tomar a vacina, o corpo produz anticorpos necessários para combater o vírus e, caso a pessoa seja infectada, ela não desenvolve a doença, porque ela já reconhece aquele vírus como um corpo estranho, como um agente invasor e agressivo, que ela já tem memória imunológica contra aquele vírus. Então, se ela tomou a vacina, ela já está protegida contra os principais vírus que causam câncer do colo do útero. A vacina é para meninas e meninos na faixa etária correta. E a vacina, ela não é um tratamento. Se a pessoa já tem o HPV, a vacina não vai tratar o HPV. Ela é uma forma de prevenção. E sua eficácia é menor em pessoas que já iniciaram a vida sexual. Por isso que a gente estabelece que meninas devem tomar a vacina a partir dos 9 anos de idade, porque nós entendemos que uma vida sexual ela inicia depois dessa idade.
uma vida sexual saudável. Então, depois de 14, 15, 16 anos, ou na vida adulta, essa vacina provavelmente já não vai ser mais tão efetiva, porque a pessoa provavelmente já iniciou sua vida sexual e talvez já tenha tido contato com o vírus HPV. Então, é muito importante que nós vacinemos os adolescentes logo no início da puberdade, no início da adolescência, a partir dos 9 anos de idade. E reforço também que o exame de Papa Nicolau, o exame preventivo, ou o exame citopatológico, ele é atualmente o principal aliado do diagnóstico precoce. Ele é o exame mais comum para identificar lesões precursoras, lesões pré-cancerígenas do câncer do colo do útero. E quando essas alterações que antecedem o câncer são identificadas e tratadas, é possível prevenir 100% dos casos. É o que a gente tem de mais efetivo na saúde, é o tratamento das lesões precursoras do câncer do colo do útero. Até 100% dos casos serão tratados com sucesso. No Brasil, é recomendado que o Papa Nicolau seja realizado anualmente em mulheres entre 25 e 64 anos que já iniciaram a atividade sexual. Ah, não pode fazer antes dos 25? Não pode fazer depois dos 64 anos? Pode se fazer sim. Agora, imaginemos que uma menina que iniciou sua vida sexual com 15 e 16 anos, ela tem de 10 a 20 anos para desenvolver a doença. Então, se ela fizer aos 25 anos, ela está dentro da faixa que a gente consegue identificar a lesão precursora. Então, pode ser feito, mas a faixa etária que a gente mais procura, que a gente vai atrás, é essa aqui, de 25 a 64 anos de idade. Caso o resultado do Papa Nicolau tenha alteração, é necessário fazer exames complementares, como biópsia e colposcopia, para que seja confirmado o diagnóstico do câncer e partir para o tratamento, que, como eu falei, nem sempre é tão efetivo quanto o tratamento da lesão precursora. E aqui eu encerro a minha contribuição com uma mensagem que eu trago para nós homens, mas principalmente para vocês mulheres. Você é a pessoa mais importante do mundo, tá bom? Então, cuide de você e é o amor próprio que nutre a sua essência. E quando a gente não está bem, quando a gente não cuida de nós mesmos, quando nós não cuidamos de nós mesmos, nós não temos condições de cuidar dos outros. Eu sei que a família Rotária, ela é essencialmente cuidadora, ela cuida das pessoas, elas procuram levar o melhor para as pessoas. Então, para isso, a gente precisa estar bem, tá certo? Então, estou à disposição para comentários ou dúvidas e agradeço mais uma vez a oportunidade de participar dessa reunião hoje. Obrigado, Daniel, pela explanação muito boa, muito fácil de entendimento. Eu acho que deixou aí as pessoas aí mais tranquilas até em relação a esse prazo aí que você informou aí de 10, 20 anos, essa lentidão do progresso da doença, isso eu acho que é muito importante. Mas foi muito boa a sua explanação. Parabéns aí, obrigado. Nesse momento eu abro aí os microfones aí para questionamento dos participantes. Boa noite. Se quiser, eu começo. Ninguém se prontificou, tem 2 segundos aí. Pode Meu nome é começar. André, Feira de Santana, Rotary Clube Novo Horizonte. Boa noite. Cheguei um pouco atrasado, me desculpe, peguei o bonde andando. Então, quero parabenizar aí Daniel pela palestra e sobre a importância, né, desse exame, como ele bem falou aí na palestra aí, né, que já é o preventivo, para prevenção, né? E ele falou uma coisa, eu sou médico, eu sou da área de ultrassom, e ele falou uma coisa que eu falo com os pacientes, não só para as mulheres, mas para todos os pacientes. O câncer, quando chega na gente, ele não vai chegar lá para você e falar assim: bom dia, acabei de chegar, vamos aqui. Não vai. Então, todos são silenciosos mesmo. Por isso que tem que fazer né, o exame de rotina, o check-up, como queira chamar, né? Seja ele anual, como diz, né? Alguns exames nem seriam anuais, mas se preconiza pela questão socioeconômica, né? De se fazer assim. Eu queria só dar um exemplo aqui, eu não tenho nem o que complementar aí, porque é excelente. Inclusive, essa informação
que Daniel falou aí da substituição, né, do DNA e tal, isso é recente, o cara veio bom mesmo, veio, o bicho veio afiado, veio que assim, para ingressar no SUS, né, essa informação é recente, né? Tem, eu acho, não sei nem se tem uma semana isso, não sei, não sei. Enfim, isso aí é de agora. Então ele trouxe coisa bem atual aqui pra gente. Isso é louvável, louvável. Então, eu queria passar aqui uma experiência minha que aconteceu. Foi de uma paciente que eu atendi para fazer um exame de rotina, ah, ali uns 50 anos de idade mais ou menos, e que ela tinha perdido uma irmã. E não é a primeira paciente que chega assim para mim. E ela chegou e falou que veio fazer o exame de rotina porque ela perdeu uma irmã. Então, precisou sentir na pele, né? Para poder fazer o exame, para manter os exames em dia. E a irmã morreu justamente de câncer de colo, porque nunca fez o preventivo, disse que era, né? Tem gente, principalmente no interior, não é só coisa de homem, mulher também no interior tem muito isso, né? Porque é um exame invasivo, realmente, né? Tem que ter muito cuidado até na hora de fazer esse exame, né? É o transvaginal que eu faço, então você está entrando ali, né? No corpo da pessoa ali. Então, tem que saber conversar, como fazer mesmo. E ela perdeu essa irmã. E aí foi aí que ela foi fazer pela primeira vez na vida dela. O Brasil em si, a gente não tem uma medicina tão preventiva assim, né? Então a gente peca um pouco nisso. Por questão, como foi dito mesmo por Daniel, de ignorância. Não no sentido ruim da palavra, mas é porque o conhecimento muitas vezes não chega. Se a gente for pegar esse interiorzão aí do Brasil todo, né? Não é por maldade, mas porque a informação não chega. Talvez a gente até aponta o dedo, né? Mas como é que toma aquela conduta? Como é que fala aquilo? Mas para a gente que teve um ensinamento, que teve uma família, botou a gente na escola ali e tal, a gente tem uma percepção de vida diferente, né? Então não é julgar, é você acolher, ensinar, porque todo mundo é capaz de aprender. Então, só para deixar claro aqui deixar que essa experiência é minha, parabenizar a Daniel, a todos. Boa noite. É isso aí. Muito obrigado, companheiro. Muito bem, Excelente obrigado. contribuição. Companheira Ana Karina. Pronto, dando continuidade aqui, eu fui a segunda a levantar a mão. Primeiramente, parabenizar o ex-futuro companheiro Daniel, né? Já estou aí dando a deixa para ele retornar. Precisamos de gente como você, Daniel, né? Fazendo parte do Rotary. Parabenizá-lo, né? Excelente palestra, elucidativa. E, assim, gostaria de pontuar até uma informação que eu descobri semana passada, né? Eu fui fazer o preventivo e minha médica me orientou a tomar a vacina. Eu tenho 42 anos. E ela falou que a vacina do HPV na rede privada pode ser aplicada em qualquer momento. E aí eu tomei um susto, porque eu sabia do SUS, eu tenho uma filha de 14 que já foi vacinada, né? Tá saindo, não? Vocês não estão ouvindo, não? Eu me estou ouvindo, sim, Karina. Estamos Tá? ouvindo. Só que na rede pública tem essa faixa etária que você falou, né? Meninas e meninos. E na rede privada tem para mulheres de qualquer idade, né? Disponível também. Só para deixar esse adendo que é importante, né? Eu particularmente não sabia, fiquei sabendo semana passada nessa consulta. É isso. Sim, sim. É importante trazer esse ponto à discussão, porque o SUS ele prioriza que adolescentes tomem a vacina, porque a vacina ela é mais efetiva antes do início da atividade sexual, porque imagina-se que aquele adolescente ainda não teve contato com aqueles vírus. Mas mesmo na idade adulta e mesmo depois do início da vida sexual, não necessariamente a pessoa teve contato com os vírus. Ou se teve, talvez não. A vacina protege contra 4 tipos de vírus. Talvez não teve contato com todos. Então, mesmo que parcial, essa vacina pode sim ser efetiva ainda. Tá certo? Muito bom. Companheira Dijane.
Boa noite, companheiro. Saúde à mesa na pessoa da Ana Karina, Maiane e a presidente de Jequié. Ó, Karine roubou minha fala, né? Porque tá demais. Mas, assim, primeiro, Daniel, volte para a família Rotária, entendeu? Você não pode ficar de fora. Assim, o Rotary está perdendo. Eu gostei muito da sua palestra, muito explicativo. Mas aqui, assim, eu quero deixar também outra observação, né? Eu sei que não é responsabilidade do governo. Educar os meninos e as meninas a quando ter relações sexuais. Isso cabe aos pais, né? E aí, quando você. O governo tem que prevenir mesmo, porque senão, se o câncer pegar, somos nós, se eles adquirirem o câncer, somos nós que vamos pagar enquanto contribuintes, né? Não, pagantes de impostos, que a gente não contribui. Não, quem contribui faz porque quer, nós somos pagantes de impostos. Mas eu vejo assim, 9, 14 anos, eu fiquei aqui lembrando de minha sobrinha, Sofia, que tem 13 anos. Aí eu falei, mas meu Deus do céu, mas nem toda criança tem um Joedson nem uma Denise como os pais, né? Para falar sobre a importância da educação sexual. Pelos meus pais, assim, mãe nem pincelava, pai não falava de jeito nenhum. E a gente vai acabando descobrindo. E a gente entende que é pela idade, é outra vida. Mas assim, foi Daniel falando assim, eu falei, meu Deus, criança de 9, 14 anos. Porque para mim, 14 anos é criança tomando vacina, já está pensando em ter relações. Mas essa não é a minha realidade, mas é a realidade do pessoal que está lá nas comunidades, né, na periferia, que é o que André falou, não detém do conhecimento que a gente, né, que nós temos, né? Saber da importância. Não é que vai todo mundo virar santo, porque cada um faz de sua vida o que você quiser, só não me perturbando, mas assim, você saber quem é o parceiro, né? Como é que você vai conviver, porque é um risco, né? É um risco que tanto o menino como a menina, né, tá correndo. Então, o que me chamou a atenção mesmo foi esse de 9 a 14 anos, né? Meu Deus, são crianças, gente. São crianças. Minha sobrinha ainda brinca de boneca, né? Mas, assim, a gente entende que não é função do governo se meter nisso, né? Não tem que se meter. Isso aí é função de pai, de mãe, educar e dizer, olha, existe o sexo, o que é, mostrar para que não aprenda, não passe a aprender com os coleguinhas né, os meninos e as minhas coleguinhas de escola. Então, parabéns, Daniel. Foi bem explicativo. Não foi cansativa a sua palestra. Não é a área que eu gosto, mas olha, eu faço meu check-up todo ano. Aprendi, então tô bem. Muito obrigada e parabéns. Parabéns, companheira, por estar cuidando da sua saúde, fazendo seu check-up. E assim, não é natural nós concebermos a ideia de uma criança tendo relações sexuais antes de 9 anos. É uma pauta que nem vou trazer a discussão, porque já é outra discussão. Mas a sociedade precisa encarar que adolescentes eles têm iniciado a vida sexual de uma forma ou de outra cada vez mais cedo. Então, o Ministério da Saúde, pensando racionalmente, antecipa esse início da atividade sexual com a vacina a partir dos 9 anos. Porque imagina-se que depois, no futuro, quando a criança, perdão, quando o adolescente, o jovem, iniciar a atividade sexual, ela já vai estar protegida. Ok. Companheiro Flávio, Boa noite a todos. Eu gostaria de incluir um tema na discussão, na palestra do doutor, que foi muito bem explicada e com uma didática perfeita. Parabéns. A inclusão de um tema que eu queria colocar junto, nesse contexto do câncer de colo de útero, seria a utilização dos métodos anticoncepcionais, primeiramente nas pílulas, né, normais que se compram, nas suas mais diversas formulações, princípios e nas concentrações utilizadas hoje. O senhor sabe que há uma profusão, né, de hormônios que são utilizados, uma variedade e, e com concentrações diferentes. Isso implicaria no aparecimento a longo prazo de um tipo de anomalia celular que pudesse vir dar origem a um câncer. E também vejo como subiu a escala do uso da pílula
do dia seguinte, né, que de uma forma brutal insere uma quantidade muito grande de hormônio hoje mais na adolescente, né, como forma de ela não vir ter aí uma gravidez indesejada. E o que isso também, né, essa dose brutal de hormônio pode vir estar contribuindo para também para o aparecimento desse câncer. E também a utilização do DIU, né, como um objeto estranho no interior da mulher, pode vir, de certa forma, por atrito ou alguma outra coisa, vir causar também esse câncer de colo de útero. Uma boa noite para vocês todos. Aprecio muito estar é, observando outras reuniões em clubes distantes, né, da minha terra, e agradeço essa participação. Uma boa noite para o senhor e para todos os companheiros. Obrigado pela pergunta, companheiro. É uma pergunta realmente muito pertinente. Nós sabemos que os métodos anticoncepcionais, principalmente os hormonais, eles são uma via de mão dupla. Assim como eles protegem contra uma gravidez indesejada e até mesmo protegem contra algumas doenças, eles podem potencializar o surgimento de doenças em algumas partes do aparelho reprodutor feminino. Por isso, existe cada vez mais uma procura por métodos contraceptivos não hormonais, porque as mulheres estão cada vez mais conscientes dos efeitos indesejados, dos efeitos colaterais dos métodos contraceptivos hormonais. Mas eu gostaria de falar a você e a todos os companheiros que, essencialmente, o câncer do colo de útero não tem relação com métodos contraceptivos, sejam eles hormonais ou não hormonais. O principal fator de surgimento de câncer do colo do útero é, sim, o HPV. Tá certo? Então, o dispositivo intrauterino, o DIU, ele fica dentro do corpo do útero, dentro da cavidade do útero, perdão. Ele não gera fricção, atrito ou desgaste do colo do útero. E os hormônios provenientes de anticoncepcionais hormonais, pílula do dia seguinte, injetáveis ou orais, etc., eles não têm influência sobre esse tipo específico de doenças, mas podem sim potencializar, ao mesmo tempo que podem potencializar, algumas previnem outras. Então, é sim uma via de mão dupla, mas não para o câncer de colo do útero. Obrigado. E, companheira Maiane, Boa noite mais uma vez, companheiros. Primeiro, eu gostaria de parabenizar, né, o companheiro Daniel pela explanação, bastante objetiva, bastante clara, rica em conhecimento. A gente vive muito, a gente acha que a gente sabe muito, e hoje eu tive aqui demonstrações de que o meu conhecimento ele está um pouco raso. Então, eu agradeço ao companheiro pelo momento e gostaria de afirmar o que você, né, acabou de dizer, porque eu trabalho com educação. Então, assim, eu já vi várias situações de meninas de 12, de 13 anos, já no segundo filho. Então, assim, a preocupação dos pais hoje, ela é bem restrita. Então, as crianças hoje, elas vão para a escola, mesmo sabendo dessa problemática, a família às vezes não libera o uso da vacina por todos esses preconceitos que você acabou de dizer. E aí você acaba tendo que lidar com algumas doenças, tendo que lidar com a gravidez indesejada na escola, e essa criança acaba se afastando do ambiente escolar por conta das demandas que surgem depois dessa gravidez indesejada. Então, assim, eu vejo um cenário muito difícil hoje, porque por mais que você chame a comunidade escolar, por mais que você chame a família para a escola, para você ter esse diálogo franco, né? A gente acaba até correndo riscos, né, dessa intromissão, porque não é dito que a escola não é ambiente para esse tipo de comunicação, mas eu vejo que se faz tão necessário um momento desse, né, com os familiares, para que essas informações cheguem, por mais que a gente tenha televisão, tenha internet, né? Mas as pessoas não fazem o uso que deveriam fazer. Então, eu me sinto, hoje, como professora, eu me sinto assim de mãos atadas, porque a gente vê as coisas acontecendo, né? E o cenário só piorando.
E diante desse momento que eu vivo aqui agora, acabei de viver, eu sinceramente não sei como chegar, né, a uma eficácia dentro das escolas para que essa vacina seja efetivamente utilizada. Então fica aqui minha preocupação com o cenário, né, brasileiro com relação a isso. É, é muito pertinente o que você acabou de falar. Eu penso que o profissional de saúde, que é o meu caso, ele é, antes de tudo, um educador também. E a gente tenta levar a educação em saúde para todas as pessoas. E algumas vezes, muitas vezes, nós conseguimos conscientizar as pessoas sobre aquela problemática, mas algumas vezes toda a nossa argumentação ela se prova infértil, porque existem pessoas que simplesmente recusam aceitar aquilo de bom que você tem para transmitir para elas. Então, eu já tive experiências de mãe simplesmente não aceitar e proibir que as filhas tomassem a vacina contra o HPV. E a gente para refletir sobre uma coisa: existem vacinas à nossa disposição para várias doenças, várias doenças que muitas são curáveis ou não, mas essencialmente são doenças infecto-contagiosas. A gente não tem a cura do câncer estabelecida na medicina ainda. Mas nós temos uma vacina que previne o câncer. Então, a gente tem vacina contra a gripe, contra a Covid, contra sarampo, contra a rubéola. E essa é uma vacina que previne diversas formas de câncer. Então, imagina a magnitude, a importância disso aí, tá certo? Então, uma menina que toma essa vacina na adolescência, ela está se livrando de uma série de problemas no futuro, tá certo? Como eu falei, câncer de colo do útero, de boca, de reto, de laringe, de língua, etc. E mesmo assim, as pessoas não se conscientizam, porque pensam que a vacina é o que vai induzir a menina a ter relações sexuais precocemente, que a vacina vai mudar o comportamento da menina e etc, etc. São diversas justificativas que nenhuma tem relevância moral e física, e fisiológica, perdão. Então, apenas mitos, boatos que as pessoas preferem acreditar do que na ciência. Mas a gente faz o nosso trabalho, às vezes, de formiguinha, de transmitir a informação ali. E quanto mais a informação se difunde, assim como as fake news e desinformações elas se difundem, as informações boas e verdadeiras elas também precisam se difundir. Então a gente precisa, todos nós, a gente precisa levar e transmitir essas informações. E aí, companheiro, mais alguém? Parece que não. É, gostaria de convidar a companheira presidente do Rotary Clube de Jiquié, Vale das Montanhas, companheira Nara, para fazer a entrega do certificado ao palestrante. Boa noite, companheiros e companheiras. Nós, do Rotary Clube Jequié Vale das Montanhas, é um clube só de mulheres. Nós queremos externar o nosso prazer em estar aqui nessa noite, né? Com dois clubes tão importantes para a gente também. Essas reuniões interclubes são muito importantes. Nós estamos com dois clubes que têm duas mulheres tão atuantes na presidência desses clubes. E nós queremos agradecer aí a Daniel Santos Vieira por essa palestra maravilhosa. Daniel, que é um enfermeiro, e nosso clube temos quase 50% das nossas componentes são enfermeiras também. Parabéns, Daniel. Fiquei encantada, muitas coisas aqui que eu ouvi, que eu anotei, sabe? Muita coisa mesmo importante. Eu que já ouvi tantas palestras sobre o tema, mas anotei muitas observações importantes que eu não sabia. Então, acho que nós encerramos o mês de março com chave de ouro, com essa palestra extraordinária sua. Foi uma aula, assim, bastante esclarecedora. Então, o Rotary Clube de Ipiaú, Vale dos Rios, Rotary Clube de Feira de Santana, Novo Horizonte e Rotary Clube de Jiqué, Vale das Montanhas, concedem esse certificado a Daniel Santos Vieira,
em agradecimento e reconhecimento pela sua brilhante palestra proferida na reunião virtual realizada nesta data, o tema Março Lilás, combate e prevenção do câncer do colo de útero. Ipiaú, 31 de março de 2025, Maiane Santos Matos, presidente 2024-25, Ana Karina Bittencourt, também presidente 2024-25, e Nara Ruber Pellegrini, também presidente 2024-25. Muito obrigada. Suas considerações, Daniel. Fico muito honrado, muito agradecido pelo reconhecimento. E gostaria de confessar a todos que fiquei muito feliz pela participação nessa reunião. Me trouxe à lembrança muitas histórias vividas dentro da família Rotária. Foram alguns anos participando ativamente dessa família, muitos encontros, muitas viagens, muitos projetos, muitos momentos de companheirismo. Foi um prazer rever os companheiros Maiane e Luiz e conhecer novos companheiros e estou completamente à disposição para outros momentos dentro das minhas áreas de competência. O que vocês precisarem e que eu puder contribuir, podem contar comigo sempre. Valeu, Daniel. Obrigado. Foi bom te ver também. Quem não se identificou ainda aí no chat, aí se puder colocar aí o nome e o clube, ficaríamos gratos aí para registrar as pessoas que fizeram parte dessa reunião. Os membros da mesa diretiva, alguém quer fazer alguma consideração? Boa sorte. Ô Luiz, boa noite, Daniel. Daniel foi realmente completo, né? Perfeito na sua exposição, pela experiência que ele tem. Uma pena que ele não está mais na família Rotária, mas vai voltar, né? Daniel, aliás, pelo que eu vi Nara falar por aí, que o clube é só de mulheres e só de 50% de enfermeiras, você devia liderar essas mulheres lá na condição de enfermeiro também, rapaz. Aí você aproveita, né? Só tem mulher e você sozinho tomando conta. Cuida dessa mulherada lá, vai ser legal. Se eu Eu fosse fiquei enfermeiro, eu curioso para liderava. conhecer esse clube, conhecer essas colegas Pois enfermeiras é, já está trabalhando. convidado, viu, a fazer uma palestra lá com a gente. Ah, irei sim, Vamos vamos marcar combinar. só Seja, o dia que você seja pode aí na sua bem-vindo, Pode agenda. fazer. Daniel. Mas Tá o bom, clube, Mas, obrigado. na verdade, Luiz, Daniel, foi você muito. pode vir, mas você é só convidado. O clube é de mulheres. Exatamente, entendi, entendi. É uma noite importante. Agora, a gente observa, Luiz, meu governador Luiz e demais companheiros, presidentes, André aí é meu filho, gente. Tem André, tem Adjane, tem Edna, tem eu e tem mais gente no roteiro. Nós somos uma família, né? Então é o Poxa, que seguinte, maravilha. a gente observa que foi uma reunião muito rica, de muitas informações, né? E prevenir é melhor do que curar, né, Daniel? É melhor prevenir do que curar. Então, prevenir do que remediar, a gente dizia também lá no interior da minha cidade, né? Então, acho que nós temos que lhe agradecer pelo presente que você nos concedeu aí. Minha esposa aqui ouviu atentamente suas colocações, e ela ainda continua fazendo os exames dela também, né? E a colocação de André, também importante, todos que fizeram a colocação, né? Karina, presidente, né? Enfim, todos, né? Eu fico feliz de ver muitos companheiros do meu clube. Estou vendo Edmeia, eu e Edna, Valdênia, André, e mais aí, Karina, Dijane, né? Roberto Paz também estava aí. Então, é assim, Luiz. Hoje nós temos que buscar essa maneira, né, de reunir mais companheiros, porque, infelizmente, o Rotary está passando por uma dificuldade momentânea, né? Muito difícil. E quando a gente reúne dois, três clubes, que você consegue agregar e juntar 25, 30 companheiros, já é um grande benefício que nós estamos prestando, porque estamos mantendo a organização viva e atuante. O clube está passando por dificuldades, não é só no Brasil, é no mundo todo que está passando isso, né? Mas é uma maneira inteligente que nós encontramos de reunir mais pessoas, né? De ouvir mais pessoas, de interagir com as pessoas. Eu hoje estou vendo a Inara, né? Uma figura simpática, presidente das mulheres, né? A Neide Brito, do Rio de Janeiro, está aí com a gente, né? Sempre brilhando, a Neide, né? O André, que hoje também ia trabalhar em outra cidade, mas está aí com a gente. Enfim, todo mundo, Edmeia, né? A presidente Maiane continua sempre simpática, né, Wendel? E a nossa presidente, Ana Karina. A participação de Flávio também foi importante, viu, Flávio? É Parabéns. verdade. Muito bem. Tem Vânia Albina, presidente do Nova Geração. Então, você vê que
há realmente uma oportunidade para todo mundo. Gente, a virtualidade no Rotary veio para ficar, não tem como a gente dispensar. Ou fazemos reuniões virtuais, ou híbridas, né? Ou a gente vai ter dificuldade de agregar mais pessoas. É uma necessidade. Quantas pessoas estão aí de várias cidades, de vários estados, né? Estão reunidas, conhecendo, né? Isso é muito importante. Parabéns para as três presidentes, e tem três mulheres, né? Na presidência. Elas vão tomar conta, viu, Luiz? Essa mulherada não é brinquedo, não, viu? Verdade, verdade. Não está fácil, não. E infeliz daquele que condenar a mulher, viu? O Aldener está vindo também, parece que vai assumir a presidência do clube novamente. É assim. Mas elas têm que tomar conta. Elas entraram em 89 e a partir desse ano, você sabe, né, Luiz? Que o Rotary tomou uma nova dimensão, porque as mulheres são proativas, elas são, quando elas querem, elas fazem acontecer mesmo, né? E é isso aí, nós temos que ter essa convivência pacífica, amorosa, respeitosa, porque a mulher, quando ela chega na reunião, a reunião fica toda perfumada, né? E respeitada. Parabéns, viu, Daniel? Verdade, verdade. Pode sempre. Muito obrigado, Luiz. Um Obrigado abraço. também, Parabéns pelo doutor. seu trabalho, Luiz. Valeu, obrigado, boa sorte. Então, chegando ao final aí, quero agradecer mais uma vez aí todos os participantes. Como disse aí o governador, boa sorte, né? Associados dos três clubes promotores da reunião e convidados aí de diversas regiões do país, né, de outros estados, de outros distritos. Então, agradecemos a participação de todos. Outras reuniões virão e a gente vai continuar convidando todos vocês e ficar feliz com a presença de todos vocês. Então, neste momento, eu passo a palavra à companheira Maiane para fazer o encerramento desta reunião. Realmente, companheiro, a palavra para esse momento é felicidade. Eu me sinto muito feliz e toda vez que eu encontro boa sorte, meu espírito no Rotário ele sempre é renovado. Eu vejo muita esperança na palavra dele e ele é muito gentil também. Seu Então, avô está assim, lá é embaixo, desce. importante a gente, é importante a gente ter entre nós pessoas assim. Eu gostaria de agradecer muito a parceria, né, do companheiro Daniel. Ele sempre muito, muito solícito. Assim que eu fiz o convite, ele aceitou de pronto. Foi a primeira pessoa que eu pensei. Não sabia que o nível dele de palestras, eu sabia que era bom, mas eu não sabia que estava nesse nível, né? Então, assim, eu me sinto muito feliz pela minha escolha. Ele contemplou de verdade a temática. Gostaria também de agradecer ao companheiro Luiz, que assim que a gente faz, né, a gente planeja reunião. E Luiz, você topa, ele prontamente topa também. Então, assim, faz tudo com muito capricho, muita dedicação, é amor mesmo assim, pelo Rotary, e isso motiva, né, a gente que está aí começando a nossa história. Gostaria também de agradecer aos presidentes do Rotary Clube de Feira de Santana, Novo Horizonte, Jiquié Vale das Montanhas pela parceria, né, de sempre. Podem contar com o nosso clube. Inclusive, companheira, nós vamos fazer questão da presença do companheiro Daniel. Eu quero que ele retorne, quero que ele retorne muito para nossas reuniões. Ele é sempre foi, né, um membro muito importante. Se hoje eu continuo, estou no Rotary, eu devo muito a ele. Ele me apresentou o Rotary de forma brilhante, então assim, eu me apaixonei. Então eu sigo o Rotaract e entrei no Rotary e não pretendo me afastar. Então, eu gostaria só de agradecer aos companheiros, né, por terem estado conosco nesse momento e dizer que o Rotary Clube de Piau Vale dos Rios está disponível para todo e qualquer companheiro que queira fazer essa parceria, porque é importante, como o companheiro Boa Sorte mencionou, a gente precisa de momentos assim, porque o trocar de ideias, de opiniões, é esses momentos que fortalecem a nossa caminhada. Então, desde já, um beijo para todos. Muito obrigada de verdade. Eu convido a todos a saudar o Pavilhão Nacional.